Boa noite, meninos e meninas. Obrigada pela audiência. Eu estou aqui para falar de empreendedorismo do meu jeito. E hoje, mais importante que nós estamos aqui ainda para falar do empreendedorismo feminino, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, né? E eu não podia deixar esse dia passar sem ter uma comemoração, sem ter um momento especial onde a mulher pudesse tirar as dúvidas dela, não é? Aqui no canal Espia. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estou com um time de peso aqui para fazer uma rodada de negócios, tá? E falar das mulheres de uma maneira que você vai entender. Eu estou aqui com a Rose Dias, que é mentora, tá? De negócios e trabalha muito com mulheres, tá? Eu estou com a Maíra Amaral, da Legados e Soluções, tá? E também que entende, trabalha diretamente com mulher e sabe muita coisa sobre mulher. Agora, não podia deixar ficar de fora só mulheres falando de mulheres, entendeu? Por quê? Porque eu acho que o grande lance hoje é a gente ter uma opinião masculina. E hoje, nessa roda de negócio, você vai ter um homem para falar de mulher e de mulher como? Como vai falar de mulher? Das dores das mulheres, o que a gente passa para empreender, para sair de casa, para lutar pelo mercado de trabalho, para ser reconhecida, é muito difícil. Você que é aí, empreendedora, que está me escutando, você que trabalha em casa, você que tem essa vida voltada ao trabalho de empreendedora, vendendo, fazendo negócio, você já é uma empreendedora. Você sabe do que eu estou falando, das dificuldades que nós temos para sair da nossa casa, empreender, fazer negócio. Gente, mas hoje nós vamos tirar essas dúvidas aqui. Eu vou deixar minhas convidadas se apresentarem, tá? E a gente vai começar a conversar aqui do quê? De empreendedorismo feminino do nosso jeito. E aí, Maíra, fala aí, se apresente. Oi, Sandra, boa noite. Boa noite. Obrigada pela oportunidade. É um momento muito especial para as mulheres e principalmente nesse marco agora, né, de que as mulheres se apoiam cada vez mais. Eu sou Maíra, da Legados Soluções. Nós trabalhamos com assessoria empresarial e também com consultoria focada em gestão. Temos 3 pilares, que são pessoas, né, que fazem empresas não existem, né? O que faz o negócio existir são pessoas, então, o pilar mais importante. Processos, porque os processos vão organizar a empresa, né? O negócio, tudo, na verdade. E gestão de sistema, porque são ferramentas que vão te dar suporte nisso. E é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Maíra. Seja bem-vinda. E daqui a pouco a gente vai tirar todas as dúvidas. Se você aí tiver dúvida, manda aí a pergunta para a gente também. E eu vou apresentar agora a Rose Dias, que também trabalha com mulheres, entende tudo de mulheres. Fala um pouco aí, Rose. Boa noite a todos. Eu sou a Rose Dias, sou mentora de negócios e carreiras. Hoje eu trabalho com o público de mulheres 40+. Eu vim do mercado financeiro, fui executiva de banco, 21 anos, e desde 2018 eu empreendo e decidi atuar no ramo de mulheres, para apoiá-las. Assim como eu gostaria de ter sido apoiada lá no início, né? Porque a mentalidade da empreendedora é diferente da mentalidade da pessoa que atua na CLT. Então, grande satisfação, Sandra, estar aqui com você. Seja bem-vinda. Eu tenho bom? certeza que a gente vai ter um papo muito gostoso aqui com essas empreendedoras maravilhosas, mas também a gente quer saber o olhar, um olhar masculino aqui nessa rodada de negócios, né? Então, eu convidei uma pessoa que entende tudo. Ele me falou que já trabalhou com mais de 1000 mulheres. Vamos ver se ele trabalhou mesmo? Para ver se ele conhece as nossas dores. Seja bem-vindo, Raul.
É uma honra. Muito obrigado, Sandra. Obrigado, meninas, pela companhia. Bom, eu passei 24 anos da minha carreira, né, na área de vendas, na área de gestão. E desses 24 anos, 16, né, sendo executivo de grandes empresas. E, coincidentemente, o público que eu geria eram as mulheres. Então, passei por grandes varejistas de moda, gerindo mulheres de todos os níveis, tanto do operacional quanto gerencial. E, depois de um ciclo, eu decidi abrir minha própria empresa. Hoje eu tenho a RA Consulting, né, e, a partir daí, eu me afiliei à CDL, e fui convidado para assumir a Câmara da Beleza. Olha que maravilha. Então, hoje eu presto consultoria para empreendedoras, né, no ramo da beleza, salões, clínicas de estética, ou seja, as mulheres não me largaram. Não largaram. Eu tento largar as mulheres, mas elas não me largam, impressionante. Mas é muito bom. Eu sempre digo, até a gente conversou outro dia que nós falamos que as mulheres, elas vão mudar o mundo. Vão mudar o mundo, com certeza. Já estão mudando, né? Já estão mudando. Eu acho que vocês precisam dominar o mundo, a gente precisa descansar um pouquinho, né? Verdade, mas olha, bem, eu já apresentei meus convidados e agora nós vamos começar aqui, né, nessa roda de negócios sobre mulheres. Eu concordo que nós vamos dominar o mundo, sabe? Mas eu acho assim, hoje até a gente comentou num café que nós tivemos, né, Maíra, que a nossa missão não é dominar o mundo sem vocês, entendeu? Eu acho que a parceria homem-mulher é muito importante, entendeu? Eu acho que o mundo, ele pode ser gerido melhor por mulheres, isso é verdade, porque nós temos determinados detalhes que um homem não tem, mas sempre em parceria. O que você acha disso, Rose? Fala aí, dessa minha visão. Eu acho uma visão muito acertada e inteligente, porque eu não gosto de... Eu escuto, eu vejo algumas clientes minhas, mentoradas, elas trazem essa demanda e muitas vezes eu observo que existe uma competição de quem é melhor, se o homem é melhor, se a mulher é melhor. Não, eu não gosto dessa visão de competição. Eu gosto da visão de colaboração e entendo, sim, que a mulher, hoje já é fato, que elas, em quantidade, elas são em maior quantidade nas organizações, por exemplo. E no empreendedorismo, então, nem se fala. Eu vi no início da sexta-feira passada, eu fui visitar uma grande cooperativa e ela falou que lá já é a maioria absoluta de mulheres. Olha que legal. Então, mas ela falou ao mesmo tempo assim, Rose, são muitas mulheres, mas os cargos de liderança ainda são os homens. Então, estávamos falando de levar um treinamento sobre autoconhecimento, que é a base da minha mentoria, não só conhecimento de habilidades técnicas, comportamentais, tudo isso, sim, mas muito com o viés do autoconhecimento. Então, eu falei isso para ela, disse que legal, se interessou, e acredito sim que existe aí uma soma e uma multiplicação de maneiras de lidar com pessoas. A mulher é mais sensível, ela tem um olhar diferente, né? É engraçado que no evento que eu faço, Mulheres Realizadoras, a filmmaker é uma mulher e o fotógrafo é homem. Então, quando eu tive a experiência de levar um homem para fazer o vídeo, o olhar dele é diferente. Então, a sutileza, tem um toque feminino, isso faz diferença. Então, eu acho que os dois mundos se complementam. Se complementam, concordo. Absolutamente. E eu quero frisar aqui o seguinte, por exemplo, eu trabalho com mulheres, meu público é feminino, mas eu não sou dessas feministas que levantam bandeiras, que a mulher precisa... Não, ela não ocupa o lugar do homem, eles se complementam. Olha, perfeito, Rose. Eu tenho esse olhar também, eu tenho essa visão, e eu sinto que a mulher queira... a gente tem que aceitar que a mulher tem uma essência diferente, que a mulher ela consegue passar
não é, Antero? Posso chamar de Antero, Raul? Pode. Ela consegue passar uma essência diferente, uma essência diferenciada, masculina, de uma suavidade, digamos assim, Antero. Porque não é que a mulher seja mais frágil, não é que a mulher queira competir com o homem que a gente sempre vai perder. Na verdade, tem que ter essa... Não é perder no sentido, ele vai ser sempre melhor que eu. Não. Se a gente vir com esse olhar de competição, eu acho que a gente acaba perdendo. O que você acha disso, Antero? É um processo, né, Sandra? Eu vou falar muito por mim agora. Quando eu comecei numa empresa de varejista, que predominantemente era moda feminina, foi justamente no mesmo período que eu me casei. E foi um processo de desconstrução do Raul, né, para você começar a entender como é que funciona a mente daquela colaboradora, daquela funcionária que está ali. E eu comecei a perceber que por trás daquela pessoa, né, por trás daquela colaboradora, existia uma mãe de família, existia uma mãe solo, existia uma estudante. Então, o olhar do gestor, ele tem que ser muito mais profundo quando a gente lida com as mulheres. E tem que ter realmente esse complemento. Complemento. Porque, claro, eu sempre digo que todo mundo é igual, mas existe um complemento entre si. E o que eu percebi foi o seguinte: não adianta você tratar... O que acontece hoje? Eu vejo muitos colegas gestores que tratavam tudo igual, e não situacional. Então, você tem que entender o seguinte: a mulher, ela sofre do ciclo menstrual, isso é da natureza da mulher. Aquela mulher, ela vai ter problema com os filhos, tá? Ela tem que entender que a maternidade, elas são leoas. Então, acontecia situações nas lojas, né? Eu cuidava de 24 operações numa rede varejista, onde o que acontecia? Eu chegava na loja e a gerente estava de cabeça baixa. Não estava no bom momento dela. E aí eu perguntava, e aí, o que está acontecendo? Ela, não, pode falar, não tem problema não. E ela falou, não, meu filho tá doente. Eu falei, vai para casa. Eu falava, vai para casa. Porque você não está aqui. E o gestor ele tem que começar a entender isso. Entender, com certeza. Tem que começar e ter essa sensibilidade. Sensibilidade de entender aquele profissional, que ele só vai poder produzir se ele estiver bem, né? Falando em gestor, quem também pode dar um olhar também para essa situação que o Antero falou, que eu, depois que tenho uma dúvida para te perguntar, mas eu quero primeiro ouvir a Maíra me falar o que ela achou desse teu depoimento, porque eu tenho uma grande dúvida para perguntar para o Antero, depois que eu escutar você falando um pouco do que o Antero falou agora. Nossa, quanta contribuição, né? Eu tenho ouvido aqui dos colegas. Então, quando a gente fala de mulher, ela é subjetiva. O homem, ele é mais linear, né? Ele é objetivo. Então, o homem, quando diz uma coisa, ele está dizendo aquela coisa. E a mulher, não. Ela é subjetiva, então ela é mais circular. E essa sensibilidade para o homem, até te parabenizo como gestor, porque você faz parte de uma minoria. E como eu te falei, isso foi um processo de desconstrução. Sim. E a minha esposa, ela tem um papel fundamental nisso. Porque quando eu comecei rapidinho, claro, fica à vontade. Fiquem à vontade, quando quiserem interromper, porque quando eu entrei nessa empresa varejista, eu estava no início do meu casamento. E assim, muito do que eu implantei nas minhas equipes, eu aprendi com ela. Né? Ela foi me desconstruindo, ela foi falando, por exemplo, rapidinho, só para você entender, eu tinha alguns comportamentos onde eu falava assim, eu vou te ajudar a limpar a casa. E ela me cortava, falou, como assim? A casa também é sua, meu amor. Então, a casa não tem esse negócio de, tu vai me ajudar.
Então, Você vai fazer também, né? E é isso que eu fui me desconstruindo, né? A começar a entender. Então, até hoje eu aprendo com ela. Até hoje. Então, é o dia a dia, né? E aí você acaba... sabe aquele ditado que a tua casa, né, o berço, você leva para a vida? É a mesma coisa. Então, a estrutura do meu casamento... do que eu aprendi com a G, né, que é a minha esposa, eu levei para dentro das lojas. Perfeito. Mas agora, Rose, eu te pergunto. Quero ouvir a Rose falar sobre isso. Você acha que aconteceu isso com o Antero? Porque também ele se permitiu a essa mudança, não é verdade? Totalmente. Porque o olhar que ele teve poderia ter sido completamente diferente. Diferente, né? E isso foi muito favorável na gestão dos seus resultados, no alcance dos seus resultados. No momento que você faz isso, você está gerando uma empatia com a equipe, que na maioria, já era a maioria mulheres naquele momento, Antero? Sim. Então, era a maioria. Ok. Então, na hora que você faz isso, você está gerando uma conexão e dizendo assim, olha, eu te entendo. É algo pontual. Ela estava naquele dia se sentindo, não estava ali de corpo presente, mas a alma ausente. Então, na hora que você faz isso, essa pessoa ela nunca vai esquecer de você. Te garanto que até hoje ela lembra de você, porque talvez ela tenha tido a experiência com outros gestores que não tiveram essa sensibilidade. Então, é muito legal, não por acaso que você está aqui, né? Porque eu tive a primeira equipe que eu trabalhei, eu comentei, né, aqui na parte off antes, que eram 17 mulheres na equipe, no banco, e era um gestor. E ele não tinha essa sensibilidade. Essa visão, né? Era assim, você subia para almoçar, eu era caixa, você subia para almoçar, eram 15 minutos. E quando você subia, ele olhava para você e olhava para o relógio, para dizer, estou de olho se você vai cumprir os 15 minutos. Então, nesse momento, você fala isso, parece algo simples, mas só que isso se reverte em resultado. Porque o efeito é sobre ela, só que a equipe está observando o seu comportamento. Essa empatia que você gerou com ela não é só com ela, ela tem um desdobramento para os outros integrantes da equipe, para os homens que, de repente, são mais durões, e dizer assim, nossa, ele é o chefe, gerente geral, que seja a função que você tinha, né, estratégica. Era gerente regional. Você era o regional. Se o regional está tendo esse olhar, esse posicionamento, por que eu não posso ser gentil? Porque talvez ele vive em um ambiente onde ele era cobrado e ele espelhava outra coisa. Mas, então, legal, adorei ouvir essa história, tá? Então, compartilhei um pouquinho aqui da equipe. Agora, pode complementar. Não, só fiz questão de dizer, de 17 pessoas, e a experiência de gestão que eu tive naquele momento, isso foi em 96. Uhum. Agora, imagine trabalhar com quase 1000 mulheres, né? Agora, eu te pergunto, agora eu vou fazer uma pergunta para a Maí. De tudo isso que a gente escutou, que o Raul... o Antero falou aqui, que me tocou muito, que ele teve a sensibilidade de se desconstruir com a esposa dele, né, depois do casamento. Então, é porque ele é um homem aberto a mudanças. Isso ele deixou bem claro aqui, né? Ela teve, como a Rose falou, uma contribuição muito grande para o crescimento dele nesse mercado, né? Eu te pergunto, Maíra, você... Dentro da Legalis, eu sei que você faz contratações, recrutamento, né, de funcionário para lojas. Ainda existe esse preconceito de lojistas, empresários, que chegam com você de Maíra, eu não quero trabalhar com mulheres, eu quero trabalhar 40% com mulheres, mas 60% eu quero a presença masculina, porque mulher tem problema, mulher tem filho, mulher engravida, mulher tem problema de menstruação, tem hormônios alterados. Me fala aí, ainda existe isso? Na verdade, existe e representa quase 80%.
principalmente em funções de liderança. Nossa! Quando o papel é de liderança, existe um receio, né, do empresário, do contratante, por conta que a mulher é mãe e justamente existe esse papel dentro lá do núcleo familiar que muitas vezes não tem um Raul do outro lado. Que entenda, com esse entendimento, e eu né? até ia com essa perguntar para visão. ele o que foi que fez ele quebrar essa crença limitante de que ele é homem e que a esposa ia ter que ter essa jornada estendida, porque, na verdade, essa mulher, porque a gente romantiza, né, que a gente é Mulher Maravilha e guerreira, mas, na verdade, nós somos iguais. Somos seres humanos, somos pessoas, a gente cansa. Então, principalmente na estrutura familiar, existe esse suporte, isso é fundamental para o sucesso. E foi isso que aconteceu com o Raul. Isso reverbera, né, Raul? Porque isso foi bom para ela, porque isso refletiu no seu relacionamento, e isso foi bom para o seu negócio, porque isso com certeza te levou no desenvolvimento da tua carreira. Eu queria até te perguntar, que eu sei que não é o meu papel, mas o que foi esse teu gatilho que fez você quebrar essa crença limitante? Eu acho que foi a esposa, né? Assim, que ela fez? foi um Foi o amor. Foi um conjunto, né? foi um conjunto. E assim, não foi um mar de rosas, tá? Todo o processo é duro, não é tão né? fácil, né? Eu e a G também não foi um amor 100%. Sempre rolou uns pega como qualquer casal. Houve resistência. Não, eu não digo que foi resistência. Houve processos de aprendizado. Olha aí, importante. Houve processo de aprendizado. O processo de mudança, ele é dolorido. Sim. Ainda mais porque, se nós analisarmos a estrutura familiar hoje, no Brasil, existe um machismo estrutural. Né? A gente falando propriamente dito. E assim, isso não é culpa do meu pai, isso não é culpa do meu avô, são nossos histórico. São nossos antepassados, entendeu? Eu vim de uma família, meu pai era militar. E aí, só para você entender, pai, eu te amo, mas assim, mas eu me lembro na infância, na minha infância, que a gente sentava, a gente só podia se levantar quando o papai terminava de almoçar, né? E a primeira, quem se servia primeiro era ele. Então, quantas famílias não passaram por isso? Isso são valores repassados, né? Não, assim, da estrutura, né? Quando a gente olha. E não foi fácil para mim, porque eu vim de banco. Olha só, eu era executivo de um banco que se fundiu com outro banco. Aí eu saí e fui para essa empresa varejista. Então, lá no banco também eu cuidava de algumas das promotoras que faziam cartão. E nesse período eu começava a perceber que algo estranho estava acontecendo. Porque eu não conseguia me conectar com essas meninas. Né? Aí veio o casamento, né? Aí eu comecei a entender, né, como é que funciona realmente a cabeça da mulher. E assim, que legal, né? Como eu falei ainda agora, ainda hoje eu aprendo dentro de casa. Né? De vez em quando a G me dá uns feedback e ela me põe de novo no eixo, aí eu falo, opa, né? E aí é um processo contínuo de aprendizado. Desconstrução diária. De desconstrução diária. E aí quando você começa a perceber que a mulher faz parte do processo junto contigo, isso flui mais fácil. Vou dar só um exemplo para vocês. Eu estava em Cuiabá, eu cuidava de uma regional, né, e eu estava na maior loja da regional. E aí eu recebi uma gerente, que era considerada a melhor gerente da empresa na época. Batia todas as metas. Só que ela saiu de uma loja pequena para uma loja de 3 andares, uma loja gigante. E quando ela chegou, eu recepcionei ela, apresentei a loja para ela, e logo no segundo dia, deu 7 horas da noite, eu saindo, ela ainda estava na loja. Aí eu falei, amiga, o que você está fazendo na loja? Não, eu tenho que abrir loja, eu tenho que fechar a loja. Não. Amanhã, 5 horas da tarde, eu quero você fora da loja. Olha aí. Né? Vá curtir seu marido. Nossa. Vá curtir seus filhos. Entendeu? Você tem que produzir dentro das 8 horas. Seu horário, né? Dentro do seu horário. Sim. Dentro das 8 horas, eu vou te sugar até tua alma.
Mas deu 5 horas, pode ir embora, curta a família, convida o teu marido para jantar, Vamos entendeu? comer uma Vai pizza curtir. aí, né? Porque o varejo, ele te suga muito. Muito. Ele te suga muito. Principalmente datas sazonais. Né? Eu cansei, eu fiquei Natal, Ano Novo, dentro de loja. Eu não tinha final de ano. Não podia viajar. Né? A gente tem uma máxima, a gente não pode viajar outubro, novembro, dezembro. Era proibido. Proibido, e tem Proibido as a gente metas, viajar, né? tirar férias. Então, imagina isso para uma gerente de loja. Era muito desgastante. Desgastante. Então, eu me lembro que lá no banco, eu andava com a Troveran, Neosaldina, Absorvente. um absorvente. Fantástico isso. E aí, as meninas já me procuravam em algumas vezes, né? E assim, e não é algo que é comum na época. Comum, não é algo. Assustava, não, né? Não é algo comum nem hoje, nem nos dias de hoje, muito difícil. E encontrar hoje é uma pior pessoa porque assim, hoje tem muito esse lance, né, do assédio, né? assédio. Você tem que ir com muita calma. O homem tem até medo de chegar perto da funcionária, de hoje eu não faria mais isso. É complicado. Hoje eu não faria mais isso, de ficar andando com a Troveran, com um analgésico. Assim, eu ando com analgésico normal, com um antitérmico, mas a gente trabalhava na rua, era uma operação muito robusta. Né? Nós trabalhávamos na rua, com promotoras, fazendo no sol, fazendo cartão de crédito. Então, era uma operação muito desgastante. Cada promotora tinha que fazer 50 propostas no dia. Tu imagina, era muito desgastante. E às vezes acontecia, né? Uma moça Sim, menstruar no sim. meio da rua, ali no trabalho dele. Você estava certíssimo. Mas é como você falou, hoje a gente tem muito essa dificuldade de se aproximar do ser humano, eu digo assim, tanto para o homem como para a mulher. Porque às vezes a gente vem com o olhar de ajuda, mas a gente já é mal visto. Eu posso fazer uma crítica? Interpretado. Eu acho que eu não vou mais arranjar emprego em lugar nenhum agora. Não faça isso, por favor. Eu vou fazer uma crítica. Seja real. Eu vejo muitas... Eu participo de muitos fóruns, né, de muitos congressos, e estou direto no LinkedIn, vendo... Então, algumas empresas elas falam assim, não cuidamos das pessoas, nós cuidamos do nosso colaborador, o nosso ativo mais importante é o colaborador. E quando contrata, parece que vira a chave. Né? A gerente não pode sair 10 minutos a mais. A conversa é outra. A gerente, a conversa muda. O filho adoeceu, a gerente saiu correndo, esqueceu de avisar e pronto. Ela já está na lista negra, já está com um X na costa. Né? Esquece. Pressão, né? Muita pressão. A pressão, né? E até mesmo os comentários dentro das organizações, dentre os gestores. O que a Maíra falou foi muito importante. Eu presenciei isso na real. A gente em comitê para selecionar, ali para selecionar as futuras gerentes, e o pessoal dizendo, não, aí nós temos um formulário, né, que você fala assim, quais são os teus sonhos? Quais são suas expectativas? Falou, vai ter filho. Quando fala ter filho, eu tive sei. colegas que falaram assim, não, essa aqui não. Esse ano não. Primeiro ela ter o filho, para depois a gente promover. E ela estava pronta para a promoção. Nossa, verdade. Eu escutei isso. O pior é quando é uma mulher que faz isso, né? Não. O pior é quando. O pior que são colegas mulheres. Gente, Sabe, é uma coisa assim que surreal. Que a gente, quando está ali em cima, no primeiro escalão, a gente observa. E olha, muitas vezes, isso aqui é muito importante, isso aqui, eu fiz questão de trazer um homem justamente por isso, porque para falar das dores, das necessidades que nós mulheres temos. Porque o mais triste, como a Maíra acabou de comentar, que às vezes até, eu não sei se por chefes, por superiores, por proprietários, CEOs, né, tudo por aí maior que às vezes impõe isso na mulher. Às vezes não é nem a mentalidade dela, mas ela diz, não, olha, esse perfil tu já vai tirando para o lado, tu já vai botando para o lado. Eu lembro até que na pandemia, a gente está há 4 anos, né, colegado, empreendendo. Eu trabalho com meu esposo, e eu lembro que na pandemia eu fiz um processo para uma indústria,
Eu venho, né, do varejo, venho da indústria, venho da área comercial há 20 anos. E aí eu lembro que eu fui fazer uma entrevista com uma mulher e eu fui lá para a última etapa, foram umas 5 etapas. E apesar de eu ter 15 anos no currículo de experiência de gestão, só viajando todo o norte mais o Maranhão, ela me questionava o tempo todo, de várias formas, como eu ia fazer para poder administrar a minha rede de apoio, tendo 3 filhos, para viajar. Eu dizia, nossa, mas como eu já fiz a vida toda, e agora eles estão grandes. Então, parecia que ela não entendia. Sabe? Dava vontade, assim, de verdade, dizer assim, amiga, eu já faço isso, eu só vou continuar a fazer. E a gente vê, é preconceito, é resistência, total, tanto que eu não fiquei na vaga. Olha, eu trabalhei, eu tenho 35 anos, né, de vivência no empreendedorismo, voltado a lojas, né, ao varejo. E teve uma época que nós chegamos a ter 7 lojas nos shoppings, nós tínhamos uma faixa de mais 70 funcionários, aonde, falando com a equipe de escritório, almoxarifada, essas coisas, eram apenas 2 homens, não é? 2 homens. Mas é como a Maíra comentou, e o Antero também, eu sempre fui aquela lojista muito presente, entendeu? E conversava, parava. Quem me conhece sabe o que eu estou falando aí. Mas eu sentia que entre as próprias gerentes tinha um preconceito, entendeu? Olha, não, dona Sandra, eu não quero porque fulana mora longe, tem filho pequeno, não tem com quem deixar. Fala aí, Rose, você também que está acostumada aí no banco, já teve essas dificuldades. Vou falar de um assunto quente aqui, posso? Eu sei que existe entre a própria mulher, Maíra, como você falou. Isso é mais triste. E eu, como dona, às vezes eu ficava, tipo, mas vocês acham que tem necessidade de tirar essa moça? Vamos apostar mais um pouco nela, vamos dar um jeitinho. Se fosse, talvez, hoje, né, que tem o trabalho de home office, talvez eu até desse um jeito de não colocar essa pessoa. Sim. Porque eu acho assim, às vezes as pessoas, elas, até o CEO, tudo, tem os seus problemas, tem as suas dificuldades, porque ela é um ser humano. Gente, o meu pai, já vou falar com a Rose rapidinho, isso aqui é um gancho que é legal, você que está me assistindo, entender isso, tá? Ele dizia para mim, minha filha, você pode, eu sempre trabalhei com meu pai desde os 12 anos, quando ele começou num negócio muito pequeno, e ele falava assim, você não tem o direito de chegar atrasada no trabalho. Até de sair atrasada tem. Quer dizer, isso é muito esperto, né? Mas depois, hoje, eu trago para a realidade, é verdade. Se você sabe que tem a dificuldade de você chegar tarde, de você ter um problema, um contratempo, saia sempre antes. Não é verdade? Mas, realmente, a mãe, uma vendedora mãe, uma mulher que está trabalhando numa loja, mãe, são coisas que são ali que ela não pode prever. E eu acho que o dono, o gestor, o gerente, ele tem que ter essa sensibilidade. E eu sempre falava, não, olha, vocês têm que olhar com mais carinho. Um dia pode ser você. Um dia pode ser você. E, Rose, o que você acha disso? Fala aí para a gente. Bom, eu vou falar aqui que algo que você que está me assistindo, que é mulher, você sabe. É a competição que existe entre as mulheres. Isso aí é uma coisa que é inaceitável. Então, assim, lá vai, vou falar, viu? Pode você falar. Que tem um recado, você que tem um compromisso com a sua carreira, você que tem o objetivo, Rose, eu estou hoje aqui, daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, eu quero estar aqui, porque eu quero ter a minha família, ou eu não quero ter a minha família, mas eu quero viajar, porque agora a nova geração está assim, né? O foco deles é viajar, é ganhar dinheiro e viajar. Mas, assim, o que eu quero dizer é que você que tem um foco na sua carreira, que você elimine distrações. Porque no ambiente onde você está trabalhando, ou seja em equipe, ou você já botou a cara e vai empreender sozinha, você tem que manter a sua atenção em você. Então, por exemplo, num ambiente de trabalho, muitas vezes existem as distrações de pessoas que você vai olhar do lado
E você vai dizer assim, caramba, essa pessoa não tem o mesmo compromisso que eu. E aí, na hora do café, ela faz fofoca da amiga, sem conhecer a vida da amiga, ela fala com uma autoridade, como se ela conhecesse, degrinha a imagem. Então, isso é absolutamente perverso na carreira de quem é comprometido com você. Eu estou falando isso porque eu trabalhei muito em equipe de mulheres e liderei equipes onde a maioria eram mulheres. E no primeiro dia que eu assumi uma agência, por exemplo, uma das minhas primeiras falas era dizer que eu era uma gestora acessível, que eu estava ali para apoiar. Nos primeiros 2 dias eu não falava de meta, eu queria conhecer a história de cada pessoa e deixava muito claro que não existia espaço para fofoca e distração para cuidar da vida dos outros. Cuide da sua carreira. Porque daqui a 1 ano, 5 anos, se você estiver no lugar onde você vai dizer, nossa, eu não queria estar nesse lugar. Tá bom, mas você se colocou, porque você ficou ouvindo conversinha, você se distraiu, você conheceu alguém que poderia ser uma ponte para você, que iria inspirar você, e você já colocou ali uma percepção de que essa pessoa não é uma pessoa, porque você não conheceu essa pessoa através dos seus olhos. Você conheceu essa pessoa através dos olhos da amiga que tem problemas de relacionamento. E quando a pessoa tem problema de relacionamento em equipe, ela tem um problema de relacionamento interno com ela. Quem é psicólogo aqui está me escutando sabe muito bem disso. Então, quer dizer, essas pessoas, elas passam também no filtro de uma seleção, com a Maíra, por exemplo. Então, porque isso não está escrito na testa da pessoa, né? Mas, às vezes, a pessoa ela vem de um contexto, de um ambiente, onde ela teve essas experiências negativas. E aí, quando ela chega numa equipe, ela não tem... Você sabe, né, Maíra? Tem aquela pessoa que faz as panelinhas, dissemina a fofoquinha. Então, a minha mensagem sobre essa parte é dizer para você, se você é comprometida com a sua carreira, com o seu negócio, coloque sua atenção no que realmente importa. Nunca conheça alguém sobre o olhar de outra pessoa. Eu já conheci pessoas que me deram as melhores referências e eu descobri que não era nada disso. E descobri pessoas que eu achava que eram realmente muito diferenciadas e o contrário também aconteceu. E alguém me falou de um jeito e eu descobri outra coisa. Só para dar um exemplo de como isso é no meio corporativo, e eu estou falando corporativo, mas também isso funciona no meio do networking, tá? Teve uma vez que a justiça mandou reintegrar um funcionário. E aí o diretor me chamou e disse, Rose, vai ser na sua agência. E ele tinha vindo, ele estava afastado, 6 meses, enfim, a justiça mandou reintegrar e foi para a minha agência. A pessoa que era gerente geral dele me chamou para almoçar depois de uma reunião de gerentes gerais, onde todo mundo se encontra. Eu falei assim, achei estranho aquilo, né? Aí o objetivo da conversa no almoço, eu aceitei, mas era para falar dele. Quando ela começou a falar, eu falei assim, fulana, deixa eu te falar uma coisa, eu não quero saber. Desculpa, amiga, o que eu vou te dizer, mas eu quero conhecer essa pessoa através da minha própria experiência. Então, porque ela estava falando para se defender de algo, mas eu não tinha nada a ver com aquilo, porque no momento que eu vou atuar como líder, que ele é o meu colaborador, é meu papel fazer que ele se torne uma pessoa melhor para ele, sendo uma pessoa melhor para ele, ele vai entregar o melhor para a equipe. Então, eu tenho essa premissa desde criança, eu aprendi isso com a minha mãe, para não conhecer uma pessoa através da boca dos outros. Tenha essa oportunidade de você conhecer. Aí você vai ver se tem ponto forte, se faz sentido, mas com um olhar atento. Porque uma pessoa que tem uma empresa, é importante que ela tenha as melhores pessoas com ela. Claro. E, às vezes, uma pessoa que tem um comportamento de fofoca, né, ela dissemina e mina a energia da equipe como um todo. Como dizem assim, vai ser bem direta. É uma coisa bem direta para vocês
resumir isso e ver se tu concorda comigo. Dizem assim, aonde tem um paneiro, pode estar as laranjas todas boas, mas uma que está estragada contamina os outros. É mais ou menos isso, não é, Rose? Exatamente. E isso não é só na vida de trabalho, não. É na vida de amizade, de todas as formas. Esteja atenta, observe e conheça por você, com um olhar crítico. Mas aí eu também tenho um questionamento sobre isso. E um pensamento, um olhar também sobre essa situação, Rose. Antero, me diga o que você acha. Se você não concordar, pode discordar, o que vocês, né? Nós estamos aqui nessa rodada de negócios justamente para isso. Mas eu acho assim, que a pessoa que ela já sabe o que ela quer, ela sempre vai focar no foco. Entendeu? Eu quero meu crescimento dentro dessa agência, eu quero ser a gerente dessa loja aqui, eu quero crescer profissionalmente. Quando ela vê essas coisas, que isso é muito normal, Rose, isso aí é o dia a dia de empresas. Comum. E não é só empresas privadas, nas empresas públicas eu também pensava que não existia isso, mas já tive casos de me contarem coisas assim impressionantes. A pessoa, ela está focada ali no crescimento dela dentro da empresa. Então, por mais que cheguem essas coisas, essas histórias, essas confusãozinhas, principalmente isso, desculpem que eu sou mulher, mas vem muito do nosso lado feminino, tá? Eu tenho consciência, ouviu? Não é que eu não estou dizendo que o homem não faz fofoca. O homem faz fofoca e é pesada. E muita, hein? E muita. Mas a fama é nossa, tá? Mas, Antero, me diz uma coisa. O que tu acha? Tu concorda com esse meu pensamento? De quando a pessoa está ali, eu quero isso, é foco no foco? Porque isso, essas atitudes, essas pequenas atitudes de fofoquinha, inveja, isso mina o crescimento. As pessoas têm que ter consciência disso. E um bom gestor, ele tem que passar isso para a equipe dele. Ele tem que passar nas reuniões, nas entrevistas. Isso aí é uma coisa que vai frear. Mas eu sei que é difícil. E como você se comportava com essas situações dentro da sua empresa com mulheres? Bom, eu vou responder em 3 etapas. Tá? A primeira é na visão da colaboradora, aquela que quer a carreira, né? Ela tem que focar no constante aprendizado dela. Seja através externamente, procurando cursos de instituições, né, de capacitação, através de feedback do próprio gestor, que é muito importante. Muito importante, feedback. Né, e feedback de 360. Né, e assim, até um recado, abrindo parênteses aqui, para empresários e empreendedores, que eu vejo muito isso em empresas pequenas pequenas e médias empresas. Apliquem avaliação de desempenho nos seus times. Avaliação em 360 graus, avaliação de desempenho e rodadas de feedback, pelo menos a cada 6 meses. Porque aí você vai ter um diagnóstico completo e você não vai no achismo e nem na fofoca. Bom, aí voltando ao colaborador, aquela que está buscando a carreira, ela é como você falou, ela tem que manter o foco. Foco no foco. Foco no foco. Aprendizado constante. Isso. Né? Criando aquela bola de neve de conhecimento. E se blindando desse tipo exatamente. De situação. Agora, o seguinte, eu sempre falo, se o gestor for ruim, se a empresa for ruim, demita a empresa e demite seu gestor. Vá procurar quem lhe queira no mercado, porque tem um monte de empresa querendo... Eu sempre falo assim, gente, eu sempre falava para meus colegas, o dia que eu não estiver satisfeito aqui, eu vou demitir a empresa. As pessoas têm que ter esse sentimento de propriedade, né? De se amar primeiro. Não, e de saber o que ali ele está para buscar um objetivo. Porque ele não está para aguentar passar por ali sem ter um crescimento, sem ter uma visão maior. A Cato tem uma pesquisa, salário é o 5º item lá que as pessoas procuram, se eu não me engano. Uhum. Primeiro o primeiro é o ambiente organizacional, segundo são a oportunidade de crescimento. Terceiro lá e eu acho que o primeiro e segundo varia, né? E a terceiro lá são benefícios, o quarto localização geográfica, e lá por quinta que vem o salário. Fica o salário. Eu sempre digo, sabe, que
que se salário resolvesse toda a situação na empresa, não tinha tanto executivo de que anda de jatinho insatisfeito. Entendeu? É. Agora, falando... Aí só rapidinho, só perfeito isso que complementando, você aí tem falou. o segundo, o primeiro é a da colaboradora, a primeira visão. A segunda visão é do líder. Do líder. O líder, ele tem que ser transparente com a equipe dele. Eu, por exemplo, chegava com a minha equipe e falava assim mesmo, meninas, eu falava muito abertamente, ano que vem é o programa Trainee. Eu não quero ver vocês aqui mais nessa mesa de reunião. Vocês têm que estar em outro patamar. Né? E eu falava, não existe espaço para laranja podre no meu saco. Né? E eu sempre brincava com elas. Eu falava, olha, eu não demito ninguém, vocês que se demitem. Eu sempre falei isso. Eu não demito ninguém. Porque você vai dando feedback, você vai dando feedback. A pessoa se demite. A pessoa vai se autodemitindo. Ela mesmo se demite. Ela se demite. Aí ela vai para a concorrência. Eu falo assim, ó, vou te promover para a Para concorrência. concorrência. E olha, e uma coisa importante, viu, Maíra, que eu costumava dizer o seguinte, eu dou, no caso, né, que você faz, eu dou um emprego. Eu lhe mostro a oportunidade. Mas até o momento que você vai ficar aqui, é você que vai saber, não sou eu. Porque eu não tenho vontade de botar funcionário bom para fora. É verdade. Entendeu? Então, você Claro. tem oportunidade, eu te dou um emprego, mas a hora que você vai sair, não sou eu que vou dizer. É você que vai dizer. Hein, E tem- Sandra? Hã? E tem uma máxima, né, que a gente vai fazer as entrevistas, principalmente aqui em Belém, né, no norte, aí a pessoa está um pouco período nas empresas. Aí, eu saí por redução de quadro. Imagina se uma empresa, se ela estiver fazendo algum tipo de processo desse de redução de quadro, imagina se ela vai tirar um bom profissional. Isso não existe. É claro que a gente pode passar por uma demissão voluntária, um corte, mas isso a gente escuta isso 100 vezes ao dia, a gente sabe que é 10%. Na verdade, é uma desculpa, É uma desculpa que o porque- candidato dá. E eu fico É preocupada verdade. com duas viés. A liderança, porque ela não deu feedback suficiente para a pessoa saber porque ela está saindo, e tem muito gestor, você pode até me corrigir, Raul, que faz isso, até para evitar processo e problemas, ele alega redução de líder. quadro. Olha, a gente está reduzindo e lá, e troca o funcionário. E o funcionário ele não vai mudar, ele vai repetir o comportamento, porque ele não teve feedback. Então, para mim, equipe ruim, o gestor é mau, é ruim. Verdade. Sabe a o que eu equipe ela fazia? reflete Vocês sabem a o que eu fazia? liderança. Eu fazia ranking. Ranking. Pegava por loja e por funcionário. Sim. E colocava no painel de aviso lá do quadro interno das lojas. Então, aquela pessoa que estava lá em último, 3 meses seguidos, ela sabia que ela não ia ficar. E isso era um provocativo também para que aquela pessoa saísse da zona de conforto. Medição de produtividade, E eu- métrica de vaidade. E eu ainda fazia É. uma curva ABC. Os primeiros eu colocava em verde, Total. os do meio eu colocava em amarelo e os últimos eu colocava em vermelho. E Eu tinha, fazia. e tinha algumas situações que eu colocava tarja preta. Aí eu fui chamado a atenção. Nossa. Hoje Aí- isso Não gera pode, Não, problema, né? aí na É, época hoje tem podia. mimimi. Na época podia, mas hoje eu jamais faria isso. Mas o que acontece? Aí só respondendo a última pergunta, aí tem o terceiro viés, que é a fofoqueira. A fofoqueira, ela se autodestrói. É. Se autodestrói. Ela se autodestrói. Por quê? O cerco Porque fecha, né? o circo vai se fechando e a própria equipe vai isolá-la. Vai. Perfeito. Isola. É um movimento natural, É né? um movimento natural. Porque ela vai minando. Mas assim, só para fechar aqui, o grande problema hoje das companhias, os grandes problemas, e isso eu vi isso nos cursos que eu fiz de liderança, de coach, é o gestor. Hoje, o grande gargalo nas empresas Gestores. estão na gestão. Então, assim, e com a mulher, a cobrança é muito maior. Né? Eu tenho amigas hoje, grandes executivas, que abriram mão da vida familiar para serem hoje executivas de alto nível. Eu tenho colegas hoje que ganham 100 mil reais de salário, que são gerentes nacionais, são diretoras, né, e começaram lá atrás comigo. Né, e que hoje, em algum momento da vida, não conseguiram sustentar o casamento, tiveram perdas de filho,
Pagaram um preço, né? Pagaram um preço muito alto para isso. Hoje, hoje elas têm uma independência financeira. Eu tenho uma colega que ela é conselheira hoje de empresas, né, de varejo, mas não conseguiu construir família. Né? Então, hoje a mulher paga muito hoje o preço do sucesso. Do sucesso. E um reflete no outro, né? É o que eu também falo, né? Que eu acho que o empresário, o empreendedor, para ele ser bem-sucedido, ele tem que estar bem em todos os aspectos. Não adianta você dizer eu estou bem-sucedido se a sua família está quebrada, se os seus filhos estão com problemas. Entendeu? Nenhum CNPJ vale a felicidade de uma família. Vale um AVC, né? Isso também, um AVC, mas eu acho que o AVC vem mais a desestruturação de uma família. Nenhum CNPJ. E outra coisa, e se o empreendedor ele não estiver alinhado nisso, que eu costumo dizer, Maíra e Rose, que trabalham com isso, que eu também sempre apliquei isso dentro das minhas empresas, que a gente tem que estar os 3 pilares equilibrados. O espiritual, o mental e o físico. Se você não tiver com esses 3 pilares alinhados, dificilmente você vai ter sucesso como empreendedor, como gestor, como funcionário, não vai ter sucesso. E a psicologia sustenta isso, que é a visão sistêmica, né? Não tem mais aquele negócio de eu deixo meus problemas da porta para fora. Isso não existe. Não existe. Isso estoura na tua casa ou na empresa. Eu participei de um evento, porque eu estou presidente, né, da Câmara da Mulher Empreendedora, da CDL, e hoje nós tivemos um café da manhã, e achei interessante que uma colaboradora falou que hoje as empresas, me fale se isso é verdadeiro, as grandes empresas elas estão pegando uma profissional de psicologia, uma psicóloga, não mais para trabalhar naquela finalidade de ser a psicóloga da empresa, mas sim para ser gestora, entendeu? Para ajudar a esse entrosamento. Eu achei isso fantástico. Maravilhoso. Não é? Então, hoje, a visão de grandes empresas já é essa. Pegar a psicóloga não para botar no seu papel de psicóloga dentro da empresa, mas sim de gestoras e ficar rodando a área para ela poder ter um entendimento mais equilibrado. São as business partners. Isso. A gente, lá nos 2 grupos varejistas que eu trabalhei, nós tínhamos, por regional, a business partner, que elas atuavam dentro da equipe de loja. O entendimento, né, faziam todo o diagnóstico, e levava isso para a diretoria de RH para tomar ações, né, através de ferramentas, qualquer tipo de problema de cunho psicossocial que tinha dentro das lojas, as business partners atuavam diretamente no colaborador. Olha, maravilhoso ouvir isso. Sim, pode falar. E assim, por que eu trouxe isso, tá? Só puxar aqui um gancho. Eu trabalhei 21 anos em banco, na mesma instituição, e eu tive 13 promoções. Por quê? Porque eu sempre fui foco no foco, como diz a Sandra. Só que hoje a pessoa, quando vai empreender também, às vezes ela, no meio do empreendedorismo, no networking, ela tem que manter também, de novo, foco no foco. Então, não importa se é numa empresa, no corporativo, ou se é fora do corporativo. E, além agora, não é só, tem um network, foco no foco, então, cuidado nas mesas que você se senta. Por quê? Olha, estamos numa mesa aqui com 4 pessoas. Estamos falando com visão de futuro, coisas positivas. Então, tem pessoas que se sentam e a conversa não é tão boa. Então, escolha as mesas que você quer sentar. Se você está querendo ir para uma direção, veja quem está indo também, buscando, quem está buscando, quem está estudando, quem está voltando, né, Sandra? A Sandra pode falar tanto de empreendedorismo, do que ela viveu. Eu posso falar do que eu vivi. Todos nós aqui podemos ensinar sobre o que vivemos. Então, não importa, é sempre manter o foco no foco para que você tenha realização nos seus objetivos, que você tenha orgulho de você na sua vida. Isso. Olha, gente,
eu achei essa rodada de negócios, eu sonhei tanto com ela, achei que era isso mesmo que eu precisava mostrar para vocês aí em casa. Por quê? Eu vim aqui para falar de mulher. Ela vem falar de mulher e ela falar de mulher. Ah, gente, é o dia da mulher, né? Elas vão falar só coisa boa das mulheres. Mas eu tive a sacada, eu acho que foi uma grande sacada de trazer um homem, entendeu? Para vocês verem que a gente pode, sim, conviver perfeitamente com os homens, entendeu? Nesse ambiente que o Antero falou, de harmonia. E achei, eu não conheço a G, mas G, já sou sua fã, viu? Já sou sua fã, porque você mudar a cabeça de um homem assim não é tão fácil, entendeu? E eu já sou sua fã. E eu digo o seguinte, que a vida de empreendedor, a vida de mulher, é um desafio a cada dia, entendeu? E nós temos que não pensar como um problema isso. Nós temos que buscar as soluções. Assim como o Antero conseguiu quebrar, desconstruir aquela imagem machista que ele tinha, você aí pode fazer a mesma coisa, entendeu? E isso em todos os segmentos. Não adianta você fazer curso para isso, não adianta você aprender para isso. Não, vai depender de você fazer esse movimento de mudança na sua vida. Como o Antero fez. Gente, nós estamos já com o nosso tempo curto, o nosso câmera já está me olhando, mas eu vou para as considerações finais, tá? E falar da alegria de estar hoje aqui com esse time de peso, falando para você, mulher, de empreendedorismo do meu jeito, entendeu? E toda quarta-feira, às 10 da noite, eu estarei aqui para falar com uma empreendedora e trazer o empreendedorismo para dentro da sua casa, no meu jeito. E eu vou dar um tempo para vocês falarem um pouco também do negócio de vocês, porque, afinal, network é o que a gente faz aqui, tá? E quem tiver oportunidades, como eu sei que Alegados e Soluções tem, de oferecer emprego, oferecer um diferencial, pode deixar no ar e que a gente coloca. Tá legal? Bora lá. Começando com a Rose. Vai, Rose, vende aí, faz o teu network, vai. Então, eu trabalho com mentoria de negócios e carreiras para mulheres, não digo só de 40, mas do momento que 25, 30, às vezes a pessoa ela já tem um conhecimento, ela tem dúvida sobre o que ela quer fazer. Às vezes ela já tem muita experiência e ela fala, nossa, eu tenho tanto, mas eu quero fazer algo diferente, eu não sei como é, por onde eu vou. Então, eu dou esse suporte. E por que eu dou esse suporte? Porque eu precisei fazer isso. Porque você mudar de carreira, eu fui 21 anos de banco, eu poderia chegar em qualquer banco, não consegui ser mãe, e aí eu não quis mais ser bancária. Então, assim, hoje eu vivo exatamente do conhecimento que eu tinha lá de liderança, de vivência, e de 2018 para cá, todos os treinamentos que eu fiz, já fui até estrategista digital. Olha, então, hoje, quando eu converso com a pessoa, eu pego realmente na mão e ajudo com que ela enxergue para que ela recomece. Olha, que é possível recomeçar, não precisa ficar perdida. Porque muitas vezes, sozinha, a gente não consegue olhar. É preciso que outra pessoa olhe. Então, eu ajudo nisso. A gente até conversou, né? É, isso. Gente, os câmeras estão me olhando. Vamos ser mais rápidos. Eu sei que vocês têm um currículo enorme. Vão ter outras oportunidades, mas vamos deixar rapidinho, que eles estão ali de olho. Bora, Maíra, vende aí teu network. A gente até conversou que não há uma concorrência, porque cada uma pessoa tem um foco. Alegado, a gente trabalha com recrutamento e seleção de pessoas, trabalha com gestão de negócios, de pequeno a médio, né? Eu também sou consultora credenciada do Sebrae e a gente trabalha com estruturação de empresas de maneira geral. Que legal. E você, Raul? Bom, como eu disse no início, né, eu tenho hoje a RA Consult, na verdade eu tenho 3 projetos, a RA Consult, que nós somos uma empresa de consultoria na parte de gestão de negócios. Com outro sócio eu tenho o IPEC, que é o Instituto Paraense de Educação Corporativa, onde nós desenvolvemos cursos customizados dentro das empresas. A gente vai nas empresas, entrevista o gestor, identifica as oportunidades e monta o curso de acordo com a necessidade de cada cliente. E nós temos a nossa babyzinha, né? O nosso bebezinho, que é a B2P, que é uma startup de marketing digital, onde nós estamos, inicialmente, nós estamos administrando redes sociais
de algumas empresas, de micro e pequenos empreendedores. Mas o projeto é nós fazermos o planejamento estratégico de marketing como um todo, inclusive tráfego. Legal. Gente, que coisa boa, vocês viram, né? Empreendedores maravilhosos aqui, um empreendedor maravilhoso, empreendedoras fantásticas. Agora, eu quero fazer um pedido para vocês. Eu não tenho como colocar aí no Instagram uma tarjazinha, uma perguntinha, mas vai lá no Instagram do Espia, ou então no meu Instagram, e pergunta qual o assunto que você quer ouvir, o que você tem interesse em saber, que a gente vai buscar para trazer para vocês. Essa é a nossa finalidade aqui, passar o empreendedorismo do meu jeito para vocês, e muito obrigado. Gente, um beijo, mulheres, e vamos continuar na luta, porque nós somos vencedoras. O melhor tempero nordestino agora em mais um endereço. Venha conhecer a nova Carne de Sol de Picuí na Avenida Augusto Montenegro, um espaço confortável para receber você e a sua família. E o cardápio você já conhece, sempre o melhor da culinária nordestina. Não bata em porta errada. A legítima Carne de Sol de Picuí só tem na Mauriti e na Augusto Montenegro.